Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você novamente para nós podermos fechar este trimestre, que foi um trimestre tão especial, que tivemos estudando 13 lições falando sobre o Apocalipse, também aí junto, baseado no Grande Conflito, e que finalizaremos agora com você. Espero que tenha sido um momento proveitoso, mas é claro que eu não estou aqui para fazer isso sozinho. Estou aqui com o nosso querido irmão Gilberto, lá da Igreja Central, e a nossa irmã também da Igreja Central, a irmã Melissa. Gilberto, manda um oi pro pessoal de casa, por favor. Olá, para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo e que Deus possa agir na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender aqui essa importante lição da Escola Sabatina. Melissa também manda um oi pro pessoal. Olá para vocês que estão nos assistindo, que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento para essas verdades tão preciosas da Bíblia. Amém. Bom, para que a gente possa começar esse nosso estudo, então, né, essa nossa recapitulação, convido a você que nos ouve ou nos assiste, se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas escute aí. Vou pedir para o nosso irmão Gilberto, posso fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo, então? Muito bem, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos altos céus, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para estudar a sua palavra, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo possa se fazer presente, agir nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos entender a sua palavra, Pai, e possa fazer a diferença nas nossas vidas de maneira prática. Em nome do Senhor Jesus, que humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Muito bem, para a gente terminar então, a lição de número 13, que tem como título O Triunfo do Amor de Deus. O nosso verso para memorizar está em Apocalipse 21, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, mas finaliza com um verso lindo dizendo: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem, um verso lindo, né, pra gente começar, mas pra gente se situar aqui, né, Gilberto, no exato momento que nós estamos, na lição de sábado, o que aconteceu? Nós terminamos semana passada falando sobre o alto clamor. Sim. E a lição de sábado ainda está mais ou menos nesta época, né? Nós já recebemos aqui, teoricamente, a chuva serôdia, né? E aí a pregação foi feita, um alto clamor passou pelo mundo chamando, convocando as pessoas para que decidissem, então, fizessem a sua escolha. E agora nós estamos num momento aqui, digamos assim, nos últimos dos últimos momentos da história. O que você pode trazer para a gente aí dessa parte de sábado aqui, nesse momento histórico que a gente se encaixa depois do alto clamor? O que começa aí? Sim, né? Vem agora o triunfo do amor de Deus, né? Mostrando para nós que há esperança no futuro, né? Que muitas vezes as pessoas estão desesperançadas, achando que não tem solução, e tem solução. A esperança é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui a descrição aqui, né? Do novo céu, da nova terra, da cidade santa em si, né? E nos mostra que a grande esperança é essa. A grande esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vocês já ouviram falar, com certeza ouviram falar de uma luz no fim do túnel, já ouviram falar isso? Mas não é uma luz no fim do túnel, é muito mais do que isso. É uma luz radiosamente brilhante, né? A esperança total e eterna para todos nós, seres humanos, que temos a oportunidade de tomar a decisão ao lado de Jesus Cristo. Uhum. E aí nós vamos começar então, já avançando aqui. Bom, como o nosso irmão Gilberto falou, Melissa, né? Vem falando aqui a parte de domingo, falando sobre essa esperança no tempo de angústia. Já a gente entra um pouquinho mais na questão desse tempo de angústia, que também é chamado, né, por alguns de angústia de Jacó. Sim. Já o Gilberto volta para falar pra gente, mas nesse tempo que a gente vive hoje, Melissa, como é que a gente pode... É claro que nós ainda não estamos especialmente na angústia de Jacó, mas assim, o que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco essa condição que o mundo se encontra, que é essa condição de desespero? Porque às vezes a gente vê isso mesmo, pessoas que têm posses, pessoas que têm estudo, pessoas que têm, sabe, tudo que uma pessoa, assim, aos olhos do mundo poderia ter, mas ainda assim sente aquele vazio. O que pode fazer para ajudar numa condição como essa? O que você traria para a gente? A única solução que nós temos é o Senhor Jesus. Mas Ele vivo,
Ele habitando em nós. Mostrar que é possível, sim, que o nosso Senhor Jesus Cristo habite em nós e vença por nós, porque Ele já fez isso. Essa é a melhor esperança que alguém pode ter. Uma pessoa que não tem esperança em nada, ela não vê motivo para a vida. Mas em Cristo nós encontramos esse motivo, porque é realmente Ele que traz essa esperança. Ele é a esperança. E aí, Gilberto, mas nesse momento parece que é uma angústia maior do que essa angústia que nós sentimos hoje, né? O alto clamor passa e aí agora começa um período que é o período da angústia de Jacó. O que é essa angústia de Jacó? Sim. Fala um pouco pra gente. Sim, esse período de angústia de Jacó é o período entre o fechamento da porta da graça. Fechamento da porta da graça é quando Cristo termina o trabalho de intercessor que ele está fazendo hoje no santuário celestial. Quando terminar esse período, né, vai ser um prazo para Jesus voltar aqui nesse planeta. Então, nesse período entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo, há o tempo de angústia de Jacó. O que quer dizer isso? É um período que as pessoas, os salvos especialmente, né, vão estar com uma angústia muito grande, porque estará caindo as 7 pragas no planeta, né? Eles não sofrerão as pragas, né? Os salvos, aqueles que entregar sua vida a Jesus Cristo e aceitar como Senhor e Salvador, eles não vão sofrer essas consequências, mas mesmo assim não terão a certeza absoluta da salvação. Então vão estar muito angustiados por conta disso, além de outras coisas que estarão acontecendo, né? As perseguições, os decretos de morte e tudo mais. Então será um tempo de grande angústia que jamais houve no planeta Terra. Por isso que é chamado de angústia de Jacó, né? Os fiéis estarão salvos, mas não terão aquela certeza absoluta, apesar de todo o contexto, né? As 7 pragas não estarão sobre eles, não estarão sofrendo, mesmo assim terão essa angústia muito grande, não é? E a gente pode retornar à angústia de Jacó, que ele teve, né? E ali, durante o tempo que ele ficou fora de sua terra, né? Ele ficava angustiado. Quando ele teve a luta com Deus, ele estava angustiado porque ele não tinha certeza do seu perdão. E quando ele teve essa certeza realmente do seu perdão, foi quando Deus se revelou a ele, tocando na sua coxa, né? Então, acho que aí a gente já cairia na parte de segunda. Mas a gente entra lá. É interessante esse ponto também, porque muitas pessoas pensam que neste momento, né, nós estaremos totalmente sozinhos, né? Mas não, aqui nós ainda estamos num período em que, assim, claro, a maior parte do Espírito Santo realmente se retirou, porque as escolhas já foram feitas, mas nós não estaremos sozinhos, digamos assim. Nós teremos uns aos outros, nós teremos todo o estudo que foi feito, né? Todo o conhecimento que nós adquirimos durante os tempos bons, digamos assim, né? Os tempos de vacas gordas. E, querendo ou não, isso também essa angústia, acho que é interessante a gente pensar que ela é algo, não vou dizer que normal, mas ela é algo esperado, né? Mesmo grandes nomes da Bíblia tiveram seus momentos de dificuldade frente a esses grandes momentos, né? Um que eu lembro muito, muito parecido, não exatamente igual a Jacó, como Melissa disse, porque Jacó, embora estivesse ali, né, ele tinha essa coisa do perdão. Mas Elias também teve um momento grande de angústia, embora Elias soubesse que ele não tivesse feito nada de errado, mas ele teve medo, né? E seria, acho que é normal que a gente, frente a todas as coisas que estarão acontecendo, nós também sintamos, né? Nossa, será que Deus não me perdoou? Será que eu vou participar dessas coisas? Né? O que será que está acontecendo? É interessante da gente pensar nisso também. Melissa, como você estava falando, e o que a gente pode fazer para reforçar essa esperança, então? Porque a gente sabe que os fiéis passarão por um momento de dificuldade, mas o que pode nos ajudar nesses momentos? O que você traz assim ferramentas para que a gente mantenha essa firme esperança em Jesus? O que a gente pode fazer? A gente se firmar hoje. Hoje é o dia, hoje é o momento. Tanto que a Bíblia traz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, agora é a hora da gente se firmar, porque a angústia, ela vai ser uma grande provação, né?
Tudo bem que depois que nós já estivermos selados, nosso destino já está pronto, né? Mas antes desse período de angústia é que nós vamos ser selados. Agora a gente está tendo a amostra grátis da angústia, né? Então, as dificuldades da vida, o mundo como está, a gente sabe que só vai piorar. Nós devemos hoje abrir o nosso coração. Tanto que Jesus, ele deixou lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, se ouvires a porta, abrires, eu vou cear com você, meu filho. Você vai cear comigo. Só que muitas vezes a gente se perde, né? Por quê? Porque o mundo, ele traz atrativos para nós que muitas vezes nós queremos, porque a nossa carne quer. Então, aprender a viver pelo Espírito. E como? Só pedindo para Deus. Em Mateus 21:22 diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E esse recebereis é no intuito de... o grego antigo diz, né, que era no intuito de, se não existir, eu crio para te dar. Uhum. Então, Deus, ele está disposto a criar uma fé, um arrependimento e confissão, se nós pedirmos. Uhum. Ele está disposto a nos dar essa firmeza para poder aguentar a angústia que vai sobrevir sobre nós, né? Amém. E aí a gente vai passando, então, avançando, né? Na parte de segunda, comenta, então, dessa esperança que é o retorno de Jesus. Então, agora a gente está aí terminando esse tempo de angústia, mas esse tempo, como a gente sabe, ele é importante também, né? Porque ele acontece não só para os fiéis, mas para o mundo, de uma maneira geral, passa por um período de uma grande transformação e também de consciência, né, Gilberto? Então, o mundo começa a ver as coisas, né, começa a ter consciência das coisas, né, que são resultado do pecado, né? O que você pode trazer para a gente dessa parte aí de segunda? Muito bem. A esperança do breve retorno de Jesus, né? Depois desse tempo de angústia de Jacó, essas coisas, aí vem aí a vinda de Jesus. Jesus aparece, né, lá no céu com poder e grande glória, acompanhado de todos os seus anjos. O céu vai ficar vazio, todos os anjos virão acompanhando Jesus. E interessante que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11, né, aquela passagem que os discípulos estão olhando para o céu quando Jesus foi assunto ao céu, né? Aí se coloca 2 anjos ali, né, ao lado deles, e diz para eles, olha, esse que vocês estão vendo subir, ele virá do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, né? E agora lá em João, quem faz a promessa que vai retornar é o próprio Jesus Cristo. Então é algo absolutamente certo, é profecia a se cumprir brevemente, né? A promessa foi do próprio Jesus Cristo, né? João 14, no 1:3, ele mesmo faz essa promessa. Então mostra que a volta de Jesus será certa, é uma coisa certa. Nós queiramos ou não, estivermos preparados ou não, espero que estejamos todos preparados, mas Jesus vai retornar em breve. Amém. Essa é a esperança. Aí Jesus, então, volta, né? Vem com a cidade. Uhum. Esse tempo passa, né? Um tempo que uma provação, como a Bíblia fala, que não, né, nunca haveria outra de tal tamanho. E o Espírito de Profecia comenta até que se Deus permitisse que ela acontecesse por mais tempo, nenhuma carne se salvaria, né? De tão grande que seria. Sim. Mas passado esse tempo, Jesus volta. Mas aí eu quero saber de vocês agora. Volta para fazer o quê? O que acontece depois desse período? A cidade está aí, Jesus está aí, e agora? O que acontece? Porque a gente sabe que tem um pedaço do milênio, mas antes de entrar no milênio, sim, o Apocalipse 20 começa a comentar então, né, que já é a parte um pouco de terça-feira aqui na lição. Isso. Né? Mas segunda ainda tem um detalhe aqui importante. O que você quer comentar? Jesus vem, né, e haverá 2 grupos.
Um grupo que estará alegre, né, que são aqueles que estão esperando a volta de Jesus, se preparando para ele, e outro grupo estará triste, conforme está dizendo em Apocalipse 6, 15 a 17, né? Isaías 25, 8 e 9, fala da alegria daqueles que estão esperando a volta de Jesus, né? E outros textos ainda compara essa esperança como um bezerro solto da estribaria, né? Não sei se alguém já viu um bezerro quando está preso, né? Quando ele é solto, ele sai pulando de alegria, né? Com as 4 patinhas, 2 de cada vez, daquela alegria tremenda de estar solto. Então, a volta de Jesus, para muitos que estão esperando, para nós que esperamos a volta de Jesus, vai ser um momento de muita alegria. Então, o convite é para que todos se juntem hoje para participar desse momento de alegria e não ter tristeza lá, que vai ser relatado em Apocalipse 6, do 15 ao 17, né? Que vai ser muito triste Jesus vir, nós não tivermos aí preparado, né? Então os salvos se alegrarão e louvarão a Cristo e o adorarão, né? Quando Jesus vier. E a partir desse momento que Jesus vier, não vai ficar ninguém vivo aqui nesse planeta. O planeta Terra vai ser completamente transformado, não vai estar do jeito que está hoje. Vai voltar a ser um planeta sem forma e vazio, que é a parte de terça-feira que nós já estamos adentrando. E é isso, né? que eu queria saber, né, Melissa? Então, quando Jesus vir, a cidade vai vir... o planeta vai... A gente sabe que as primeiras pessoas, né, que se perderam vão passar ali pela primeira morte, né? Aqueles que estiverem vivos vão passar pela primeira morte. Mas aí se inicia agora um período de 1000 anos, né? O que vai acontecer nesse período de 1000 anos? Vamos dividir aqui mais ou menos. Eu queria que você falasse onde que vão estar os salvos, mas a gente sabe que depois, eu queria que o Gilberto comentasse depois, o que vai acontecer, né? Como é que vai estar com a Terra? Quem vai estar aqui na Terra? Então vamos começar pelos salvos. Aonde vão estar os salvos? Mas o que a gente vai estar fazendo nessa época de 1000 anos? Nós estaremos comprovando que Deus é justo. Estaremos realmente nos céus, né? E ali vão se abrir todos os livros, né? Eu acredito que vai ser registro muito mais moderno do que livro, mas nós vamos ver o porquê que fulano e ciclano não estão e o porquê que outras pessoas que provavelmente a gente vai se assustar estarão lá. Nós vamos comprovar que realmente tudo o que Deus faz é bom, justo e verdadeiro. E ali nós também teremos dos nossos olhos toda lágrima enxugada. E ali nós iremos realmente nos curar de tudo aquilo que foi passado pelo pecado. Isso aí que você falou que eu acho legal, né? Será enxugada toda a lágrima, a gente sempre comenta sobre isso, né? A gente leu no primeiro verso lá de Apocalipse 21, falando do novo céu e nova terra, que lá não haveria lágrima. Mas eu creio, para mim, né, que no milênio ainda haverão muitas lágrimas. Porque enquanto nós estamos ainda entendendo por que a gente foi pro céu, por que tem gente que não foi, por que tinha gente que a gente tinha certeza que ia e não tá lá, e por que tinha gente que a gente tinha certeza que não ia e tá lá, a gente ainda vai ter muito choro, a gente ainda vai se emocionar muito, E que nem você falou, um período de cura, né? Um período de restauração. Porque você imagina, nós estamos falando aqui da primeira ressurreição, né? Sim. Primeira ressurreição. Então, as primeiras pessoas que se salvaram, ressuscitaram, e agora a gente vai ter 1000 anos para ser curado do que o pecado fez com a gente. Então imagine que engraçado não vai ser num princípio onde todo mundo está restaurado. Nós vemos pessoas como Adão, por exemplo. Adão, Eva, os primeiros, os que moravam lá antes do dilúvio, com ainda 3 metros, 4 metros de altura, e nós pequenininhos, até que a gente comece a realmente comer dos frutos, das folhas, aquele período de restauração que a gente vai ter, até que o corpo esteja pleno novamente, as faculdades plenas. Acho que isso vai ser um período interessante para a gente pensar também. Sim. Pois é, mas enquanto toda essa coisa boa está acontecendo lá na cidade, lá no milênio, o que está acontecendo aqui na Terra, Gilberto? O que sobrou? O que vai acontecer aqui na Terra? Né? Realmente, o que sobrou? Nada. Não vai ficar ninguém, não vai ter ninguém vivo, né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 20
3 a 26, Isaías 24, também fala a respeito disso, que haverá uma destruição catastrófica, né? A terra ficará novamente sem forma e vazia, né? Como na criação, ninguém ficará vivo aqui. Ou seja, aqueles que ressuscitarem, né? Foram salvos, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados com Cristo, né? Vai encontrar com Jesus nos ares. Os demais, os ímpios, estarão mortos, vão morrer todo mundo, não vai ficar ninguém vivo, né? Inclusive lá em Apocalipse 20 fala da condição de Satanás também. O que vai acontecer com ele? Ele vai para onde? Ele vai ficar aqui, né? A Apocalipse 20, do 1 a 3, fala inclusive da prisão dele, né? Com uma corrente. Isso e tal. Que é interessante da gente entender isso. Ele vai estar amarrado aqui na Terra? Não, o que é isso, Gilberto? É uma prisão circunstancial. Circunstancial, porque qual que é a função de Satanás? O que ele mais faz hoje? É tentar o ser humano, fazer com que o ser humano ele é chamado peque. Na Bíblia de o grande acusador. O grande acusador. E vai chegar um tempo que não vai ter ninguém vivo na terra e não vai ter como sair daqui, vai ficar ele e os seus anjos caídos aqui na terra sem ter ninguém para tentar. Então é uma prisão circunstancial, como se estivesse preso. Ele não pode fazer o propósito dele, que é tentar as pessoas, porque não vai ter ninguém vivo. Então ele vai contemplar a destruição do reino que ele queria colocar, né? Do reino dele, das coisas que ele fez. Ele e os seus anjos caídos, tudo que eles fizeram, eles vão contemplar aí a destruição que eles provocaram, né? E vão ficar como que presos aqui nesse planeta, prisão aí circunstancial. Uhum. Ellen White, ela tem em alguns dos escritos dela falando sobre isso, que eu acho que está no livro Grande Conflito, não tenho certeza, mas que Satanás, ele nunca parou para contemplar a obra de fracasso dele. E nesse momento vai ser o momento que ele vai contemplar e refletir, realmente, Deus é justo e eu estou errado. Uhum. E aí, a hora que a gente voltar do milênio, né, ele vai estar desesperado. Tanto porque ele não pôde tentar, porque tem muita gente que acha que os anjos caídos são organizadinho, bonitinho. Não, eles vivem em pé de guerra. A única coisa que eles concordam é que eles querem ver Deus destruído. E isso não vai acontecer. Mas é a única coisa que eles têm em comum. Uhum. Né? Então, vai ser o único momento da história de vida de Satanás que ele vai poder contemplar a obra dele. Uhum. E a obra dele, imagina a cena, a carnificina. Uhum. Corpos que não foram enterrados, morte e fedor por todo lado, né? E aquilo se degradando e os anjos caídos brigando entre si, e isso por 1000 anos, né? Claro que vai ficar degradando ali, mas imagina a cena. Então, vai ser um momento dele refletir. E mesmo assim, ele não se arrependerá, porque não tem como mais ele se arrepender. Inclusive, esse trecho de Ellen White, que ela relata que os anjos caídos vão cobrar dele. Ó, esse é o teu reino que você prometeu para nós, que era melhor do que Deus e tal. E aí vai estar essa confusão entre eles mesmo, né? Que justamente não tem o ser humano mais para tentar, não tem mais o que fazer. Estão perdidos, já sabem que eles estão perdidos, né? Então não vai ter o que fazer e a não ser reconhecer que Deus é justo. Né? Mas e aí agora, neste momento, né? Nós, lembrando aqui que a cidade, quando a gente fala desceu, né, queridos? Ela não é que ela está na terra, ela está flutuando no céu ali. Então, né, os Satanás, os anjos podem contemplar a cidade, mas não podem fazer nada, né? E essa cidade está lá, todo mundo está morto, mas passaram-se os 1000 anos. Os salvos, né? Creio que nós já estaremos com agora nossos corpos com suas plenas faculdades, grandes, já compreendemos totalmente a justiça divina, estão todos bem, passou-se esse tempo e agora é hora de o último juízo ser executado, né? Agora começa um período, né, que está em Apocalipse 20, do versículo 7 até o versículo 9. Sim. Bom, Sim. As pessoas então são trazidas de volta à vida. Sim. Para se arrepender, Gilberto? Não. As pessoas são trazidas de volta à vida e vão ressuscitar da maneira com que morreram.
Da maneira que morreu, não vai mudar nada, não há transformação ali, né? É a ressurreição para o juízo, para receber a sentença, né? E aí, quando Satanás vê aquelas pessoas que ressuscitaram, né? O que ele vai dizer que essas pessoas? Foi eu quem ressuscitou vocês. Ele começa a enganar de novo, né? Gog e Magog. Gog e Magog, essa expressão que está aqui, quer dizer pessoas de todas as eras, né? Os ímpios de todas as eras. Agora você imagina, a Bíblia fala que os perdidos serão incontáveis como a areia do mar. Né? Você põe um punhadinho de areia do mar na palma da mão, você não consegue contar. Agora você imagina quanta gente vai estar. E Satanás vai enganar aquelas pessoas, dizer para elas que foi ele quem as ressuscitou, né? E dessa forma vai arregimentar aquele pessoal todo para ir em direção à Cidade Santa, que já ali, pousou ali, lá no Monte das Oliveiras, pousou ali no Monte das Oliveiras. Os salvos estão ali dentro com Cristo ali, e eles vão cercar ali a Cidade Santa. Eles vão cercar a Cidade Santa no sentido de atacar. Só que quando eles fizerem isso, quando eles mencionar o ataque, vai cair fogo e enxofre do céu e vai queimar todo mundo. Porém, antes desse exato momento de cair fogo e enxofre do céu, vai passar na mente de cada um as oportunidades que tiveram, inclusive de Satanás, né, de ter se arrependido, voltado atrás e não aceitaram, né? Jesus vai estar lá dentro da Cidade Santa, surgindo uma alta plataforma, os salvos estarão lá dentro, ajoelhados, e quando eles virem o resplendor de Jesus, a glória de Jesus, eles vão olhar e como um súbito, né, e vão reconhecer os seus pecados e vão ajoelhar, né? Aí vai se cumprir aquela palavra que diz na Bíblia: todos os joelhos se dobrará perante ele. Vai ser nesse exato momento. Todos, o mundo inteiro será ajoelhado perante Jesus Cristo. Porém, eles não vão ajoelhar para arrependimento. Eles vão ajoelhar para reconhecer realmente que eles estavam errados, que eles tiveram a oportunidade. Satanás vai reconhecer que não tinha motivo nenhum para se rebelar. Ele vai reconhecer isso. Só que eles vão levantar, ver que não tem saída, não tem solução, eles vão tentar atacar a Cidade Santa. Nesse momento vai cair fogo e enxofre do céu, vai atingir todos eles, eles vão ser jogados tipo num lago de fogo, né? E vão ser consumidos. Isso é interessante mesmo, esse que ele comentou, que é falar sobre essa parte de consumido, mas eu já pergunto, acho que você ia falar alguma coisa. É bom lembrar que esse fogo e enxofre, esse vai ser o batismo de fogo. Quantas pessoas, né, oram pelo batismo de fogo, mas não sabem do que eles estão falando. Porque o batismo é realmente uma submersão, representando, né, a morte. Sim. E ali vai realmente ser um batismo de fogo para nunca mais voltar. É isso que eu queria perguntar para você. Esse batismo de fogo, né? Apocalipse vai trazer isso aqui no capítulo 21, no versículo 8, mas ele também traz aqui no 20, né? Especialmente deixa eu pegar aqui rapidinho qual que é a passagem. Cadê? 20... Aqui, 20 verso 14, que fala assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Certo? Esse trecho aqui que fala, né, que as pessoas irão passar pelo lago de fogo. Depois ele tem outro versículo aqui que fala que eles vão queimar para sempre. Mas espera aí. Eu acho na minha cabeça que é um pouco injusto, por exemplo, né, essa visão de inferno que a gente tem, e que às vezes pode ser que alguma pessoa, ao ler isso, tenha essa intenção, né, tenha compreendido dessa maneira. Porque é o seguinte: vamos imaginar uma pessoa que foi uma pessoa relativamente honesta nos seus negócios, uma pessoa que não matou, não roubou, mas ela teve a oportunidade de se converter algumas vezes na vida e decidiu por não fazê-lo. E nós pegamos uma pessoa realmente má, um ditador sanguinário, perseguiu pessoas, matou, ou uma pessoa desonesta que roubou, ocultou, e por causa disso muitas outras pessoas tiveram um momento de sofrimento. Essas pessoas vão ficar queimando pro resto da eternidade? É isso que a Bíblia quis dizer? O que é esse queimar para sempre aqui que a Bíblia fala? O que vocês podem trazer? Pode ir, Melissa. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que
A condição para a nossa salvação é crer em Jesus Cristo. Quem não crer não será salvo, mesmo que não tenha sido uma pessoa, assim, à nossa vista, ruim. Mas, sim, esse pensamento de inferno dessa forma é muito injusto. E não condiz com o caráter de Deus, porque Deus é o amor, a expressão total do amor. Isso não condiz com uma pessoa que é o amor. Então, o que acontece? Como Deus falou que vai queimar eternamente, a fumaça vai arder eternamente, né? Depende das versões. Eu quero que a gente relembre a situação de Sodoma e Gomorra. Ali também falava que ia ser um fogo eterno. Mas a gente vê queimando até hoje? Não, né? Sodoma e Gomorra não estão queimando. Não estão queimando. Né? Então, por quê? Porque é um fogo consumidor enquanto houver matéria. Você é químico, você sabe que se tiver matéria, vai ser consumido. A matéria, no caso, vai ser a gravidade dos pecados dessas pessoas. E as consequências serão eternas. A pessoa deixará eternamente de existir. Nunca mais ela vai ter oportunidade de viver uma vida plena e feliz que nós, que estamos nesse mundo, nunca experimentamos. Pode falar, Gilberto. Inclusive, a Bíblia fala que esse fogo consumidor não vai sobrar nem raiz e nem ramo, né? Que a gente vê aí a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Quando eles morreram, o que aconteceu? Aqueles que morreram em Cristo. Deus recolheu o fôlego de vida, né? E na ressurreição vai ser devolvido o fôlego de vida para aquelas pessoas. Nesse fogo, após o milênio, não terá essa transição do fôlego de vida. Vai queimar tudo, não vai sobrar nada, nem raiz e nem ramo, conforme está retratado aqui no livro de Isaías, né? E esse fogo, como a irmã relatou, cada um vai queimar de acordo com o seu pecado. Satanás vai ser o primeiro a começar a queimar e o último a terminar. Toda aquela dor dos pecados que Jesus sofreu na cruz do Calvário em relação àqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que aceitaram Jesus, Jesus morreu pelos pecados deles. Mas ele não é o originador do pecado. O pecado vai ser devolvido, aquela dor vai ser devolvida para Satanás, assim como era feito no Israel, no santuário lá, o bode emissário, né, que morria no deserto, simbolizava justamente Satanás nos últimos tempos, que foi devolvido para ele toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Por isso o desespero dele, né, o desespero dele é ao saber que não tem solução mais. Ele originou toda essa situação nesse mundo, foi originado por Satanás, que começou lá no céu, fez o casal pecar com a intenção de Deus perdoar e ele voltar lá para o céu, né? A história da redenção vai querer voltar lá para o céu, instigando Adão e Eva a pecar. Só que ele não sabia do plano da salvação, que há o perdão, mas tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele não aceitou e agora no finalzinho, aí, depois de milênio, vai culminar com o fim do pecado, através aí desse fogo consumidor, que é para consumir enquanto a matéria. E também uma outra coisa, quando fala da morte eterna, por que a morte eterna? A gente não vai viver eternamente morrendo todo dia, mas é a morte que vai deixar de existir eternamente, né? Então tem muita gente que confunde isso. A consequência que é eterna. A consequência que é eterna, mas não significa que nós vamos... Eu não nasci adventista. Eu fui criada pensando que o inferno era, né? Tá aí, o diabo cuida dele, né? Fica lá o dia inteiro morrendo, todo dia morrendo. Eu vi uma essa semana que eu achei muito engraçada, que era uma dessas postagens do cara falando, né? Porque ele queria saber porque se ele for pro inferno, por que o diabo vai maltratar ele no inferno se ele faz justamente o que o diabo gosta? Pro diabo dar parabéns pra ele, falar, não, você veio pra cá, porque você foi mal na terra, parabéns, é isso mesmo que a gente quer aqui, né? Então, realmente essas ideias não condizem muito. Uma coisa interessante também que eu acho sobre essa questão da morte eterna, Melissa, até os egípcios faziam isso. Toda vez que eles queriam realmente que uma pessoa, na cabeça deles, porque os egípcios acreditavam, né, assim como os gregos, como a maioria das culturas, nessa pós-vida, né? Sim. Coisa que a gente já falou aqui em discussões passadas, tudo. Mas quando eles queriam garantir que uma pessoa, entre aspas, morresse para sempre,
Um dos quesitos é que ela fosse totalmente esquecida. Então eles riscavam o nome da pessoa de qualquer tipo de... não é hierógrafo, porque hierógrafo é a escrita, eu esqueci como é que chama. Tablete, qualquer tipo de registro que tivesse o nome da pessoa, ele era riscado para que ela fosse esquecida, não lembrada. É o que acontece com a gente hoje, por exemplo. Você tem pessoas que morreram há 200, 300, 400 anos atrás, mas até hoje a gente tem uma lembrança. Então, assim, a pessoa pode ter morrido, mas a ideia, aquilo que ela fez, não, permanece, ainda está lá. Né? Uma música, por exemplo, a gente tem muitos músicos, muitos compositores que produziram músicas maravilhosas há centenas de anos atrás, mas permanecem vivos em nossas memórias, né? E a morte eterna vai ser isso aí também, né? Como você falou, vai ser uma morte para um esquecimento em que as pessoas não serão lembradas. Então não é que elas vão ficar morrendo para sempre, mas elas vão morrer de maneira, né? Elas vão perder a sua vida física, mas também toda a lembrança, todo o conceito que poderia nos remeter a falar, mas e fulano? Não, mas e o Satanás que era... Vai acabar, né? Vai ser esquecido. Esquecido junto com o pecado, né? Uhum. Não vai haver pecado mais. Então, essa lembrança vai ficar realmente no passado esquecida para nunca mais, porque não teremos outros Satanás, não teremos outros problemas. Nossa, graças a Deus, né? Acabar, né? Como diz Malaquias, né? 4:2, não vai sobrar raiz nem ramo junto com o pecado. O pecado será destruído. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria que vocês fechassem então essa história, porque obviamente o mundo não acaba com o julgamento de Satanás. Depois que isso acontece, tudo é destruído, mas a terra ainda está totalmente desolada. Ainda mais agora que se formou um grande lago de enxofre, fogo que consumiu, né? Alguns teólogos dizem que será como uma espécie de uma magma de um vulcão que consumirá toda a superfície da Terra. Então a Terra agora não tem nada em cima. Mas a Bíblia fala que ela não vai ficar assim. Porque afinal de contas nós estamos aqui. Eu queria que vocês terminassem. Então o que vai acontecer para fechar a nossa história que nós conhecemos? Porque muito acontecerá quando nós estivermos lá. Mas isso a gente só vai descobrir quando estiver lá. Mas o que a Bíblia... Como é que ela fecha o livro do Apocalipse? Biblicamente, né, a terra será renovada, restaurada. Será assim um grande jardim do Éden, né? Deus habitará aqui com o seu povo, né? O planeta Terra será a capital do universo, porque foi aqui que Jesus morreu na cruz do Calvário, deu sua vida para a humanidade, para os seres que ele tanto ama, né? E que Satanás tanto persegue, né? Então, a Terra será restaurada, renovada, e nós vamos viver aqui nesse planeta, né? Teremos, claro, condições de conhecer outros mundos que não pecaram, mas em relação ao planeta Terra, ele será completamente restaurado. Pensa aí num grande jardim do Éden, né? Eu fico imaginando, tem alguns amigos meus que eu costumo dizer o seguinte: olha, você se prepara que eu vou precisar da sua ajuda para carregar um cacho de uva lá, né? Porque na Canaã terrestre você precisava de 2 para carregar um cacho de uva. Você imagina na terra restaurada, né, como um grande jardim do Éden. Então, o meu apelo para você é que você fique firme em Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa mente ainda não conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para nós. Mas se você saber um pouquinho mais, leia Apocalipse 21 inteirinho. Lá dá detalhes da cidade santa. Você vai entender o que Deus tem preparado para nós. É muito mais do que nós merecemos e que nós possamos imaginar. Mas os méritos é de Jesus Cristo. Ele te ama cada um de nós e em breve estará conosco nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Melissa, palavras finais aí sobre a cidade a Nova Jerusalém, né? Ellen White comenta que nem os anjos terão a honra que nós teremos de se assentar ao trono de Deus junto com Cristo. Então, imagina o privilégio que nós vamos ter, né? Aquele que vencer com Cristo. Esse vai ter o privilégio de estar ao lado do seu Senhor, sabe? Então, é uma alegria. A gente não consegue realmente imaginar o que é ter uma felicidade plena. A gente não consegue nesse mundo. A gente tem um breve lapso
com a paz que Cristo nos dá. Mas imaginar um mundo em que tudo é lindo, não tem tentação, porque o grande tentador já vai ter deixado de existir. Não vai ter sofrimento, não vai ter doença, sabe? É realmente algo que só por Deus. Só pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, hoje, nós precisamos nos decidir. Permitir que Deus seja Deus em nossas vidas e parar de tentar ajudar a Deus. Parar de tentar fazer por nossas próprias forças, porque nós somos nada. Em Isaías diz que nossa justiça são como trapos de imundície. Trapos de imundícia era um absorvente usado. Tem gente que não sabe, mas é isso a nossa justiça para Deus. Mas a justiça de Cristo é tudo para nós. Amém. Bom, com isso nós terminamos então o nosso 13º estudo. Fechamos aí o livro de Apocalipse. E eu espero, meu querido, minha querida, que nesses 13 sábados você possa ter, né, perdido um pouco desse medo, né, Gilberto? Porque às vezes as pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas na verdade o livro de Apocalipse é só para mostrar exatamente isso. O grande presente que Jesus tem preparado para nós desde o início desse mundo. Tudo que foi preparado, todo o plano que foi colocado, todas as coisas que acontecerão hoje estão abertas para que a gente saiba e ninguém possa se perder. Né? Como o próprio Espírito de Profecia fala, é mais difícil se perder do que se salvar. A gente só se perde se quiser, tem que querer, tem que falar, não, eu não aceito, eu não quero, eu quero ser o dono da minha vida, e aí você consegue, né, se perder. Mas que esse estudo, né, esses 3 estudos possam ter trazido para nós uma esperança de um dia poder acompanhar desde a reconstrução até visitar outros mundos depois, né? Como mensageiros dizendo, olha, eu estive lá, eu sei o que é pecado e te digo, não é bom, não é legal, permaneçam aí, né? Quem sabe Deus cria outros mundos, nós poderemos estar lá acompanhando junto com Ele, ensinando as pessoas desse mundo. Enfim, são muitas coisas a se pensar, como o Gilberto disse, a nossa mente não consegue compreender, mas hoje o importante, como a Melissa falou, é arrepender-se para poder estar lá. Depois de estar lá, aí a gente vê o que faz, mas estando lá, tudo isso estará garantido. Melissa, você fecha com uma oração pra gente, por favor, pra gente se despedir? Sim, oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, que o seu nome seja santificado, glorificado e exaltado, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Obrigada por esse estudo, Senhor. Obrigada por essa esperança tão maravilhosa de um dia podermos estarmos juntos contigo. Amém. Por favor, Senhor, nos perdoe os nossos pecados e mostre para nós, Senhor, como nós podemos nos entregar a cada dia a Ti, que Cristo esteja vivendo em nós, Senhor. Amém. E que a partir de Cristo habitando em nós, o Espírito Santo seja derramado com porção dobrada para que nós possamos florescer e frutificar os teus frutos. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. E um último recado para a gente finalizar. A partir de sábado que vem nós estaremos com um cenário diferente. Mas pela graça de Deus continuaremos a fazer esses estudos, né? Com a presença aí dessas pessoas que vocês já conhecem, né? Eu, Paulo, Gilberto, Melissa, enfim, todo mundo que participa sempre com a gente aqui, estaremos fazendo a recapitulação. Então, não deixe de estudar a sua lição, muito importante, e especialmente, né, pessoal, a Bíblia, para que essa esperança permaneça sempre firme. Então, que Deus nos abençoe e que nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau a todos. Fiquem com Deus.